Boa noite, boa noite. Eu acho que tá escuro aqui. Achando que tá bem escuro. Boa noite, vamos dar início à nossa aula 1 do Mãos que Ventilam. Será uma super aula sobre bronquiolite. Pode acender a luz aí, Adeus. Acenda. Boa noite, vamos dar início à nossa aula 1 do Mãos que Ventilam. E hoje nós vamos falar sobre a bronquiolite. Quais são os 4 erros que impedem fisioterapeutas de atender com segurança? Vamos lá, vamos dar início, já já as pessoas vão começar a entrar e vão entrando aí no Instagram, mas, Malu, você precisa passar para o YouTube, tá bom? Já já eu vou finalizar aqui a transmissão pelo Instagram, porque o objetivo é que vocês passem para o YouTube, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acredito que está todo mundo me ouvindo bem, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os 4 erros que impedem você de atender com total segurança um paciente com bronquiolite. A gente sabe que atender paciente com bronquiolite é o nosso... dá medo, né? É uma doença que deixa fisioterapeutas perdidos, inseguros, e a gente precisa, de uma vez por todas, acabar com isso. Sara, você precisa ir para o YouTube, tá bom? Já já eu vou parar com a transmissão aqui no Instagram, e vocês precisam passar para o YouTube. Clica no link que está no Stories, no meu último Stories, tá certo? Então, vamos lá. O que é que eu quero conversar com vocês hoje? Estamos aqui ao vivo no YouTube, né? As dúvidas serão respondidas no decorrer, eu vou ver como é que vai ficar, se eu vou responder no momento, ou se eu deixo para responder depois, tá bom? Mas a intenção é tentar dar conta dessa aula em, no máximo, 1h15, tá bom? Valesca, boa noite, Lívia. Gente, vamos lá, vocês sabem que o lugar de vocês é lá no YouTube, né? Eu abri aqui a transmissão ao vivo no Instagram para levar vocês para o YouTube, tá bom? Então, clica no link que está nos meus stories, vão para lá, tá bom? Que já já eu vou fechar aqui a transmissão da live, tá? E vou me manter no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu quero falar hoje da bronquiolite para vocês? Gente, que quando um fisioterapeuta atende com segurança, ele perde todo o medo, claro. E eu preciso dizer para vocês que muitos fisioterapeutas que chegam até a mim, que vêm para o Método Crescer, mesmo após vários cursos, curso pós-graduação, ainda chegam inseguros para atender bebês. Não vou nem dizer que seja só na bronquiolite, mas eu tenho muitos pacientes com esse perfil, muitos alunos com esse perfil. E o que a gente quer é resolver esse problema de uma vez por todas, tá certo? O que a gente quer é resolver esse problema de uma vez por todas. Vamos lá, pessoal que está aqui no Instagram, eu já vou fechar aqui, tá? Para a gente focar somente no YouTube. Por favor, vocês precisam ir para o YouTube. Ok? Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu só entrar aqui agora no YouTube. Só um minuto. Boa noite, boa noite. Então, vamos lá. Boa noite. Muita gente aí falando comigo já. Gente, que maravilha. As mensagens, já já eu vou conseguir responder para vocês, porque a gente precisa correr, porque eu quero trazer conteúdo de valor para vocês hoje, nessa nossa aula 1 do Mãos que Ventilam. O que eu quero dizer para vocês? Gente, eu trouxe aqui 4 erros que são imprescindíveis para um atendimento com segurança. E o que eu quero? Que se você identificar e corrigir cada um desses erros, a sua tomada de decisão será completamente diferente. Muda completamente. E um fisioterapeuta seguro é aquele fisioterapeuta que consegue avaliar e que consegue tomar a decisão no momento certo. Tá bom? Me sinalizem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem.
tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar o chat. Ai, meu Deus, sumiu o chat aqui da minha frente. Mas acredito que estão sim me ouvindo bem. Cadê tu? Certo? Vamos lá. Todo mundo me ouvindo bem? Então, pronto. A gente agora pode conversar, ter essa conversa com mais tranquilidade. Vamos lá, pessoal. O que eu quero dizer para vocês? Quem aqui ainda não me conhece, né? Quem aqui ainda não me conhece, o meu nome é Mirla, eu sou fisioterapeuta de bebês, eu cuido de bebês todos os dias. Vocês não estão falando com uma pessoa que somente estuda, mas de uma pessoa que vive na prática o tempo inteiro a fisioterapia respiratória na pediatria. Há muitos anos. A gente tem aqui como foco o atendimento domiciliar, né? O atendimento domiciliar, mas se você é físio de hospital, se você é físio de clínica, você também será beneficiado. Por quê? Porque aos poucos você vai ver que você consegue aplicar tudo que você aprende aqui em qualquer lugar onde você esteja. Eu tenho 18 anos de formada, uma prática muito vasta em atendimento domiciliar. Tenho mestrado em ensino na saúde, tá? Isso é um pouco da minha história, eu tenho muita história para contar para vocês. E aos poucos vocês irão ouvindo aí um pouco de cada paciente atendido por mim, de cada evolução significativa, porque a gente vive, quem atende com segurança, vive esse sentimento diariamente, né? Eu digo que atender com segurança é um sentimento. Você desfruta de um sentimento que é muito bom, né? Você vai e não volta com dúvida se fez. Será que tinha alguma coisa que eu deixei passar despercebido? Você não tem dúvida. Então, gente, o objetivo aqui é esse, tá certo? Vocês irão perceber que essa nossa aula de hoje, nós não iremos falar de técnicas isoladas, tá bom? Não iremos falar de técnicas isoladas, jamais. É por isso que o Método Crescer, ele é um curso que vai do início ao fim, e eu não tenho a intenção de sair quebrando o Método Crescer. Porque o objetivo, de fato, é levar você lá do início do entendimento até o final. E aí, o que eu quero falar é sobre aquilo que realmente constrói segurança no seu atendimento e te transforma numa profissional totalmente capaz, totalmente segura. É isso que eu quero deixar para vocês hoje, tá bom? Por quê? Porque quem atende no domicílio não tem ninguém para pedir ajuda. Quem atende no domicílio está sozinha, de fato, com o pai, com a mamãe, te observando, sem uma equipe, sem nenhum monitor. Então, a gente precisa entender que o atendimento no domicílio, ele tem sim as suas particularidades, né? E a minha intenção é deixar vocês totalmente seguros para esse atendimento, tá bom? Não vamos falar sobre uma técnica específica, tá? Não é o objetivo falar sobre uma técnica específica, mas vocês irão entender o quanto vocês irão ganhar ao final dessa aula, tá bom? Então, é saber o que vai fazer e o que não fazer e quando não fazer, tá? Então, durante muitos anos, gente, já é aí uma prática muito grande. Todos os anos nós temos aí uma sazonalidade muito grande da bronquiolite, então a gente vem vivendo essa sazonalidade todos os anos e a gente vai aprendendo cada vez mais com a nossa prática, com os estudos, com tudo que é novidade, né? E com as viroses de cada ano, que de fato nós tivemos uma mudança totalmente dessa sazonalidade para a do ano passado, tá bom? Que de fato foi positiva para os bebês, crianças adoeceram menos, né? Já aí, efeitos positivos da vacinação nas gestantes, tá bom? Então, já são muitas crianças atendidas e eu consigo perceber exatamente aonde são as tuas dores, a tua insegurança, porque, além de eu já ter passado por tudo isso, eu tenho inúmeras alunas que passam por isso também
mas que, graças a Deus, lá dentro do Método Crescer, a gente consegue solucionar isso, né? Então, tá tudo certo? Até agora, tá todo mundo bem? Né? Se eu te fizer uma pergunta, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, tá todo mundo me ouvindo bem, tá tudo ótimo. Então, é isso. Gente, vamos lá. Já já eu vou começar já aqui a transmissão, o início da aula, tá bom? O que é que eu quero dizer para vocês? Quero fazer uma pergunta e já já vocês vão entender. O que é que profissionais inseguros fazem diferente do profissional seguro? O que é que a Mirla faz no atendimento dela o que a Camila faz no atendimento dela que fez com que eu criasse um método, que o meu método seja totalmente replicável e eu tenho tornado inúmeras fisioterapeutas do Brasil inteiro em referências na sua cidade. Tantas alunas dentro do Método Crescer que hoje são referência, que hoje estão super bem no atendimento. O que é que diferencia essa aluna, essa fisioterapeuta de antes, para essa fisioterapeuta de agora? Você vai já saber, elas não cometem mais nenhum desses 4 erros, tá bom? Nenhum desses 4 erros, né? Vocês sabem que eu conheço muito físico. Então, vamos lá, gente. Deixa eu iniciar aqui compartilhar aqui a aula. Chegou o momento mais esperado por vocês, né? Chegou o momento mais esperado e a gente vai falar sobre essa aula, esse assunto que nunca deixa de ser importante, nunca deixa de ser atual, tá bom? A aula vai ficar gravada, tá bom? A aula vai ficar gravada, podem ficar tranquilos, vai ficar aqui no canal, tá certo? Vai ficar gravado, não se preocupe. Vamos lá. Perguntas vocês podem fazer aqui no chat, que de vez em quando eu dou uma olhadinha para ele, para responder a vocês, ok? Cada paciente com a sua individualidade, com toda certeza. A gente não tem como negar que cada paciente evolui de uma maneira, cada paciente ele é conduzido de uma forma diferente, né? Então, fiquem atentos a tudo isso, tá bom? Isabel, não precisa gravar o tempo, não tu vai fazer, tá? Vamos lá, gente. O que é que diferencia esse profissional seguro do inseguro? Gente, a gente vai trazer tudo isso daqui para vocês agora, tá? O profissional inseguro, ele aprende técnicas isoladas, ele foca apenas na ausculta pulmonar e muitas vezes não consegue diferenciar um som pulmonar do outro. Gente, eu já estou entrando aqui na especificidade do problema, tá bom? Ele não entende da evolução da doença, ele tem medo de decidir o que é que ele vai fazer. Ele muitas vezes tem medo até de aceitar o paciente. A mãe entra em contato com você e você não tem coragem de dizer um sim. Quem aqui já passou por essa situação? Quem aqui já passou por essa situação? De ficar inseguro para dar um sim para uma mãe. Às vezes, porque não entende do problema, se de fato tem medo de atender a bronquiolite em si, às vezes porque não está totalmente preparada, né? Então, gente, vamos lá falar sobre tudo isso. E um profissional seguro, ele faz o quê? Ele entende da fisiopatologia, ele reconhece quais são as fases da bronquiolite, ele avalia o paciente como um todo, e ele sabe os seus limites. Olha aqui os vários erros, né? Quem aqui não consegue dar um sim para o atendimento? Eu conheço, gente, eu sei de vocês. Recusei muitos atendimentos, eu sei disso de vocês bem direitinho. Vamos lá, focar nos 4 erros. Eu disse para vocês que o nosso moço que ventilamos seria aqui pelo YouTube, porque, de fato, eu quero trazer uma aula para vocês, e essa é a minha intenção. Vamos lá, vamos ter uma aula aqui para vocês entenderem de uma vez por todas. Qual é o erro 1 do profissional que não tem segurança para atender?
Qual o primeiro erro que ele comete? Ele não entende a fisiopatologia da doença. Esse é o principal erro. Ele vai lá, faz um curso de técnicas, aprendeu que na bronquiolite ele vai fazer técnica tal, mas ele não entende o que acontece dentro do pulmão dessa criança. Ele não entende, mas ele vai entender agora. Então, gente, por favor, papel e caneta nas mãos. Escutem tudo que eu vou dizer. Esse slide é um slide lindo que eu não poderia jamais deixar de trazer esse slide para vocês. Foi retirado lá da nossa imersão em bronquiolite, mas eu não posso deixar de trazer esse slide para vocês. Por quê? Se o fisioterapeuta entende a fisiopatologia da doença, ele já pode muito, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Nós temos que a bronquiolite viral aguda é uma doença obstrutiva. Mas nem todas as doenças obstrutivas, elas têm a mesma causa, elas evoluem da mesma forma. E vocês são conscientes disso? Sim ou não? Asma e bronquiolite é a mesma coisa? Nós temos duas doenças obstrutivas. As duas são a mesma coisa? O que vocês acham? Dentro do pulmão da criança acontece a mesma coisa, a mesma obstrução pela mesma causa. O que vocês acham? Me digam aí. Gente, não. Vamos entender o que acontece dentro de um pulmão de um bebê com bronquiolite. Nós sabemos que a bronquiolite é uma doença sazonal, acontece ali principalmente nas épocas de outono, inverno. No Brasil inteiro, nós inclusive estamos em época de alta de pacientes com bronquiolite. A gente atende bronquiolite o ano inteiro? Atende. Por quê? Porque não somente o VSR é o causador da bronquiolite. Não somente o VSR. Nós sabemos que outros vírus podem causar a bronquiolite, tá? E então a gente atende bronquiolite o ano inteiro, mas nós temos uma alta nos casos de bronquiolite nesse período de sazonalidade. Por quê? Porque é uma alta do VSR, que é o principal causador da bronquiolite. Muitas crianças evoluem com obstrução, mas para o problema ser o que é o VSR o principal causador. Apesar de que vocês, quando estiverem na prática diária, vocês vão se deparar com a situação de a criança positivar para diversos vírus. A criança está ali positiva para o VSR, positiva para o influenza, positiva para a influenza, rinovírus. Essa é a realidade que a gente se depara hoje, tá certo? Essa é a realidade que a gente se depara hoje, tá bom, gente? Então, vamos entender agora o que é que se passa. Erro 1. Não entender o que é que esse VSR, vírus sincicial respiratório, o maior causador da bronquiolite, né, causa dentro do pulmão da criança. Gente, vamos lá. Entendam de uma vez por todas. Lá na asma, a gente vai ter uma doença onde a criança evolui com uma broncoconstrição. Na bronquiolite é diferente. O vírus, o VSR, principalmente, ele tem uma grande afinidade pelo epitélio pulmonar. O VSR, ele tem uma grande afinidade pelo epitélio pulmonar. Então, ele se liga àquelas células epiteliais das vias aéreas superiores e vai se replicando até chegar nas vias aéreas inferiores. É por isso que a gente diz, a bronquiolite é uma doença de via aérea superior e via aérea inferior. Isso aqui eu acredito que não seja novidade para vocês. É uma doença de via aérea superior e via aérea inferior. O vírus vai se ligando, vai aumentando, se multiplicando e chega até a via aérea inferior. Gente, quando esse vírus está lá dentro dos canais, né, dos brônquios, os bronquíolos, que é a nossa via aérea de condução, que conduz o ar até os nossos alvéolos, né, ele vai causando necrose e destruição ciliar.
Então, gente, o principal, anotem, o que é que o VSR faz? Ele causa necrose dessas células e destruição dos cílios, tá? E destruição dos cílios. E a partir disso, vai desencadeando, por conta desse aumento, né, dessas células mortas ali dentro dessa região, teremos ali uma resposta inflamatória. Essas camadas, dentro lá dessa região, de brônquios e bronquíolos, né? Que são inúmeras subdivisões que vocês sabem, né? Dentro da árvore brônquica, essas camadas submucosas e adventícias, elas vão se tornando, gente, cada vez mais edemaciada. Estão entendendo que é uma cadeia, ela inflama, ela edemacia, e a partir daí começa a aumentar a produção de muco. Então, nós temos uma via aérea de condução que irá fechar. Estão entendendo? Comecem a sinalizar alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Comecem a sinalizar. Então, o VSR, ele entra na via aérea superior, vai se replicando até chegar na via aérea inferior, tá? Ele tem ali uma grande afinidade, ele vai causar necrose e destruição dos cílios de dentro dessa via aérea, tá bom? Dessa via aérea, que é a via aérea de condução, que conduz o ar, tá? Desencadeando ali um processo inflamatório que leva ao edema e que leva ao aumento na produção do muco. Tudo tranquilo até aqui? Compostos desse muco, gente, compostos desse muco e dos detritos celulares, né, se acumulam dentro dessa via aérea de condução. É por isso que quando a gente é por isso que quando a gente ausculta a criança, ausculta o pulmão dessa criança, o que é que acontece? Está lá a criança sibilando. O principal ruído adventício de uma doença obstrutiva vai ser o sibilo, que é o som causado pelo ar tentando passar por essa via aérea que está totalmente estreitada, com aumento de resistência. Vocês estão conseguindo observar? Pensar nisso da forma como eu estou? Gente, eu tenho uma via aérea que dentro dela tem aumento de muco, ela está edemaciada, certo? Impedindo que o ar passe com facilidade, certo? E aí, qual é o som que eu vou ouvir nesse momento? O som do sibilo. E aí, gente, quando tudo isso acontece, leva a diferentes graus de obstrução, de aprisionamento aéreo e colapso alveolar. Gente, eu quero entender essa obstrução causada pela bronquiolite, porque eu não consigo entender. Fala-se, eu não consigo entender. Espera aí que eu estou olhando aqui o microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me sinalizem. Estou vendo o microfone ligado. Vocês estão me ouvindo bem? Tentem me avisar. Me avisem quando der certo. Eu já entrei novamente. Me avisem, por favor, quando der certo. Caiu aqui. Que comigo, gente, ao vivo essas coisas acontecem. Deu certo? Por favor, me avisem. Deixa eu entrar aqui no YouTube novamente pelo meu celular.
Pronto? Me avisem se posso continuar, por favor. Ai, pai. E aí, vocês estão me ouvindo? Quero ver o chat, para eu conseguir me comunicar com vocês. Sim, estão me ouvindo novamente? Amém, Senhor. Gente, olha, eu não sei não, viu? Como é que o negócio desse para do nada? Me explica. Estão me ouvindo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Ótimo. Amém, Fabi. Eu não posso deixar vocês na mão, né? Compartilhar a tela. Só um minuto, Peixu. Pronto, eu botei aqui, mas parece que não apareceu ainda. Pronto. Então, vamos lá. Voltando para o nosso raciocínio. Nós temos aí, causado por conta dessa grande afinidade do VSR, por conta dessa grande afinidade do VSR, nós temos, nós, nós temos uma via aérea que vai estar totalmente fechada, né? Uma via aérea fechada por conta desse aumento da resistência. Nós teremos um aumento da resistência à passagem do ar por conta desse aumento na produção do muco, por conta do edema, tá bom? E a gente precisa, nós, fisioterapeutas, precisamos dar conta disso. Nós precisamos chegar na casa do paciente e resolver o problema. Essa é a grande verdade, certo? Nós precisamos entender disso tudo. Em relação a esse processo da fisiopatologia, ficou claro para vocês? Me digam aí, por favor, se ficou claro. O que é que acontece? Não é uma bronco, não é uma doença onde o epitélio vai ter ali uma broncoconstrição. Não é. Nós temos uma doença onde o vírus ele tem uma grande afinidade pelo epitélio, causando necrose celular, destruição dos cílios, e por conta desse aumento de detritos, por conta desse aumento de compostos celulares, formam o muco, né? Aumenta-se a formação de muco e o bebê vai ter ali um aumento de resistência à passagem do ar, causando o desconforto respiratório comum na bronquiolite, certo? Se eu tenho uma via aérea, com aumento de resistência, o indivíduo ele vai precisar fazer um esforço maior para chegar um volume corrente numa quantidade ótima, certo? Eu preciso garantir volume corrente numa quantidade, volume minuto, numa quantidade ótima para suprir oxigenação para todas as minhas células. Só que o volume corrente vai estar completamente reduzido, chegando pouco ar nos alvéolos, que é a nossa via aérea de troca gasosa. Quando a gente fala em bronquíolos, nós estamos falando de via aérea de condução. Nós estamos falando em via aérea de condução. Bronquíolos. Bronquiolite é uma doença que afeta quem?
quilos. Via aérea de condução. Por favor, gente, aprendam isso. E aí, eu vou ter uma via aérea de troca gasosa que vai estar recebendo um volume corrente reduzido. Concordam comigo? E aí, o que é que o bebê faz? O que é que o indivíduo faz? Aumenta a frequência respiratória a fim de tentar entregar oxigênio suficiente para suprir a demanda do organismo. Certo? Então, gente, a gente terá um bebê com aumento de frequência respiratória? Sim. E a gente precisa entender quais são os níveis normais de frequência respiratória de uma criança. De um lactente, a gente precisa entender quais são os limites de normalidade. Sabemos que um lactente, nós estamos falando aqui daquele público, principalmente do público de que vai até os 2 anos de idade, que são os lactentes, nós sabemos que a frequência respiratória deles é mais alta do que a frequência respiratória de uma criança maior. E, na condição de um volume corrente reduzido, essa frequência respiratória ela vai estar aumentada. Por quê? Por conta daquela equaçãozinha de volume corrente vezes frequência respiratória é igual ao volume minuto. Porque o organismo ele está sedento por oxigênio. Ele quer oxigênio a todo custo. Senão, gente, a saturação cai. Senão, o indivíduo vai ter uma parada. Ele quer oxigênio a todo custo, né? E aí, faz-se o quê? Aumenta a frequência respiratória, aumenta o esforço respiratório, a musculatura vai ter que trabalhar mais para botar mais ar para dentro. O organismo ele vai lutar para botar ar para dentro. Tá claro isso para vocês? Eu quero que vocês saiam daqui com uma chave virada. É o que eu quero de vocês hoje, uma chave virada para o entendimento da bronquiolite. Para vocês entenderem de uma vez por todas que você é inseguro para atender bronquiolite, não é porque você não entende de tal técnica. Você é inseguro porque você não dá conta disso daqui, da fisiopatologia da doença, que é aquilo que eu tanto prezo. Vocês precisam aprender a fisiopatologia. Vocês precisam dar conta do que se passa, da disfunção pulmonar de cada doença respiratória. Vocês precisam olhar para o bebê e saber o que é que se passa dentro do pulmão dele. É isso que eu quero para vocês, tá? E aí, gente, vamos lá, continuar nesse raciocínio, tá bom? Continuando nesse raciocínio, não quero me perder. Camila, Juliana, Paula, Tati, Edna, vamos lá, Ariane, vamos lá, pessoal. E aí, se eu tenho uma via aérea com aumento de resistência, se eu tenho uma via aérea fechada por conta do edema, por conta desse aumento na produção do muco, vocês estão vendo que não é só uma coisa que fecha essa via aérea? É o edema, é o aumento da produção do muco. Se eu tenho isso, gente, o bebê vai fazer esforço para botar o ar para dentro. E esse ar que entra e sai, vai fazer isso com muita dificuldade. Isso vai acontecer com muita dificuldade. Por quê? Porque a via aérea está estreitada. Aí o que é que vai acontecer, gente? O ar entra, mas ele não consegue sair. É o que a gente chama de aprisionamento aéreo. O ar tende a ficar aprisionado. Por quê? Porque nós temos ali uma via aérea restrita, né? Restrita, sem ter uma vazão tão grande para o ar passar. E aí, sem ter uma vazão tão grande para o ar passar, aí o ar vai ficando lá aprisionado. Gente, se eu tenho um pulmão que recebe uma quantidade de ar, e esse pulmão está ficando lá com esse ar aprisionado, vai dificultar a entrada de mais ar. Concordam comigo? Me digam se vocês concordam. É bom lá nas aulas ao vivo, porque a gente interage, né? E eu consigo olhar para a cara de vocês. Me digam se vocês conseguem entender o que é esse mecanismo do aprisionamento aéreo. Porque é isso, gente. Isso é a fisiopatologia da bronquiolite.
Isso é a fisiopatologia. O ar tende a ficar aprisionado dentro desse pulmão. E quando a gente vê um raio-x da bronquiolite, a gente vê o quê? Aquele pulmão hiperinsuflado. A hiperinsuflação pulmonar é constante no bebê com bronquiolite. É aquele bebê que respira, gente, olha, a respiração bem curtinha, uma frequência respiratória alta, mas o volume corrente bem curtinho, porque ele não consegue, a capacidade inspiratória dele é reduzida. Mirla, tu tá falando de volume corrente, eu não lembro mais. Mirla, tu tá falando de volume minuto, e agora tu vem me falar de capacidade inspiratória? Vem, gente. Venho falar de capacidade inspiratória porque aluno meu tem que entender disso tudo. E você pode ter visto fisiologia lá não sei quantos mil anos, e você precisa ter isso muito claro na sua cabeça hoje, se você quer atender bebês com bronquiolite. A fisiologia e a fisiopatologia tem que estar nítido na sua cabeça. Você precisa visualizar tudo que se passa. Então, se eu tenho esse bebê com frequência respiratória alta por conta desse pulmão que está lá com ar aprisionado, hiperinsuflado, ele vai ter um volume corrente bem curtinho. E o bebê fazendo esforço para respirar. Ficou claro isso para vocês? Me diga se ficou claro. Por favor. E aí, isso, gente, é para vocês entenderem que, se você não entende de fisiopatologia, o negócio está feio. Você precisa entender de fisiopatologia. Não é outro problema que vai fazer acontecer, ter um problema maior, não. É isso, tá, gente? E eu tô achando que a live vai cair novamente. Tá? Tô achando que a live vai cair novamente, porque apareceu aqui de novo uma frase. Para mim. Mas vamos continuar. Erro 2. Erro 2. Não entender as fases da doença. Você precisa entender as fases da doença. Isso precisa ser muito claro para você. E quando você não entende, e quando você não consegue orientar, gente, mas se cair, eu voltarei novamente, eu quero todos vocês aqui comigo. Não pense que não vai existir, não. Se a live cair, a live não, a aula cair, eu volto novamente. Mas já apareceu, não sei o que é o problema do Google Meet que está acontecendo, e eu acredito que vai cair novamente. Tá bom? Eu acredito que isso vai acontecer novamente. Infelizmente. Mas vamos lá. Erro 2. Vocês ainda estão me vendo, né? Continuam me vendo, sim ou não? Não entender isso e não orientar. Quem é meu aluno sabe que a nossa comunicação precisa ser muito clara e transparente com os familiares, com os pais das nossas crianças. Tudo aquilo que você vê precisa ser conversado. Tudo precisa ser totalmente conversado. Gente, por quê? Pronto. Segundo grande erro do fisioterapeuta que atende a bronquiolite. Gente, vocês precisam entender as fases da doença. Se você não entende as fases da bronquiolite, você vai se perder no seu atendimento. Ficou claro? Entendam isso. Eu vou falar para vocês sobre todas as fases, mas é importante que você saiba isso muito claro. Porque você tanto precisa saber, como você precisa saber compartilhar isso com os pais. Você precisa saber orientar. Mila, por que você está falando isso? Gente, porque o bebê, ele muda de uma fase para outra. Hoje o bebê está bem e ele vai entrar no pico e ele vai piorar. E você precisa já deixar isso muito claro, você precisa ter isso muito claro, porque você precisa orientar para a família que isso vai acontecer, para não cair nessa de que a criança hoje fez a fisioterapia e no outro dia piorou. Então, vocês precisam entender isso com a palma da sua mão. Entenda as fases da bronquiolite. Gente, olha,
Infelizmente, já caiu muitas pessoas aqui que já não estão mais aqui. É um problema no meu Google Meet. O ao vivo acontece dessas coisas, né? Infelizmente. Mas saibam que eu vou voltar, sempre que cair, eu vou voltar. Tá bom? Quero que vocês saibam disso. Vai cair, eu vou voltar. Vai cair, eu vou voltar e eu quero vocês aqui comigo. Tá certo? Vamos continuar. Quais são as fases da doença? Primeira fase, a fase inicial. Ela vai acontecer ali entre os primeiros e os segundos dias dos sintomas, onde a mãe ainda nem sabe que a criança está com bronquiolite. A mãe ainda está pensando que a criança está com um resfriado comum. Ainda não acontece ali um grande impacto ventilatório, e os sintomas, nesse momento, são coriza, tosse leve, febrezinha baixa, irritabilidade e uma redução discreta do apetite. Certo? E uma redução discreta do apetite. E aí, chega no terceiro, quarto dia da doença, é aqui que os casos vão piorar. Certo? Começa a fase de progressão da doença. Gente, uma pergunta que vocês devem fazer sempre para uma mãe, quando vocês iniciam os atendimentos, é qual foi o dia que começaram os sintomas. Isso é extremamente importante. Sintomas começaram quando? Por favor, eu quero que alguém me sinalize aí se estão ouvindo bem. Vocês precisam entender dessa fase de progressão da doença. E perguntar para essa família quando foi que os primeiros sintomas apareceram é de extrema importância, porque você precisa orientar sobre essas fases. Tanto você precisa saber, como você precisa comunicar isso para a família. Olha, a bronquiolite é assim, assim, assado, existem as fases. Hoje ela está numa fase assim, mas o pico vai chegar. Hoje é o pior dia da doença, mas não se preocupe, que passa, é uma doença viral. Gente, a gente precisa ter muita propriedade para atender o bebê com bronquiolite. Isso é fato. E aí, gente, nessa fase aí, lá pelo terceiro, quarto dia da doença, é onde o caso começa a piorar, né? Eles começam a piorar. Vai aparecendo sibilos. Por que, Mirla, o sibilo? Porque é nesse momento onde o aumento do vírus já está ali em nível hard. Se aumenta o vírus, eu já falei para vocês, né? Aumenta a quantidade de vírus lá dentro da via aérea inferior, né? Causando toda aquela cascata inflamatória que eu já falei para vocês, tá? Causando toda aquela cascata inflamatória que eu já falei para vocês. Inflamação, edema, aumento da resistência periférica, a criança vai apresentar ali esforço para respirar, a tosse vai começar a ficar mais frequente, é quando a criança vai estar ali no início do pico inflamatório. No início do pico inflamatório, certo? E chegou o pico. Gente, que vai variar ali entre o quinto e o sétimo dia, sexto, oitavo, tá certo? É importante a gente saber que de uma criança para outra pode haver essa variação, tá bom? De uma criança para outra pode haver essa variação. É a fase de maior gravidade da doença, onde o desconforto respiratório, de fato, aparece, certo? E a gente precisa também saber identificar tudo isso. As tiragens intercostais, retração de fúrcula, aumento da frequência respiratória, o uso da musculatura acessória, tá certo? A gente precisa estar de olho em tudo isso, tá certo? Por quê? Porque quando o pico chega, a gravidade também chega e a gente precisa saber dar conta disso tudo. Então, gente, você precisa entender que quando o pico chega, aumenta a produção de muco, aumenta a obstrução das vias aéreas, vai aparecer ali o aprisionamento aéreo, a hiperinsuflação pulmonar e o aumento do esforço respiratório do bebê.
o aumento do esforço respiratório. Então, quando tudo isso aqui acontece, muito provavelmente o bebê está no pico da doença, certo? E as mães precisam ser informadas sobre isso. E você precisa saber dar conta desse bebê que está na fase do pico, certo? Esse bebê que está na fase do pico. Você precisa saber dar conta, certo? Você precisa ser segura para dar conta desse aumento de produção do muco, para deslocar essa secreção. Você entendendo que isso daqui é extremamente importante no bebê com bronquiolite, o bebê vai ter uma hiperinsuflação pulmonar importante, você precisa entender que se eu tenho a hiperinsuflação pulmonar, o ar fica difícil de entrar, por conta dessa capacidade respiratória que vai estar comprometida, certo? Por conta dessa capacidade respiratória comprometida, volume corrente, você precisa, gente, fazer de tudo para reduzir esse ar que vai estar aprisionado. Você precisa reduzir isso, tá? Isso precisa estar na sua cabeça. É um pulmão hiperinsuflado. Eu preciso reduzir essa hiperinsuflação pulmonar. Eu preciso deslocar a secreção desse pulmão. Me digam, adianta eu chegar para vocês, fazer um curso só de técnicas, falar para vocês de cada técnica que você não entender quando que usa, quando que você faz cada técnica, com qual objetivo? Não adianta, você precisa entender a fisiopatologia da doença para que tudo se torne, de fato, claro na sua cabeça. E aí, gente, lá após o 7º dia, chega o quê? A fase de resolução da doença. Nessa fase, a inflamação começa a regredir e os sinais de desconforto respiratório começam a diminuir também, né? Começam a diminuir, diminui a produção de muco, diminui esse edema, né? Diminui a inflamação e a criança começa, de fato, a melhorar a partir do 7º dia da doença. Ok? Tudo tranquilo? E aí, gente, vamos agora falar sobre o erro 3. Prestaram atenção aí nos 2 erros que eu já falei, né? Vamos agora falar sobre o erro 3. Não saber avaliar e interpretar tudo o que se vê. Vendo nesse bebê. Você tem olhado só para a parte respiratória dessa criança? Ou você olha para a criança como um todo? Você já parou para se perguntar isso? Sabrina, Carolina, Vitória, Efigênia, Lívia, Tamila, me digam. Você olha para essa criança como um todo? Você se pergunta, pergunta para a família como é que está a hidratação dessa criança? Porque a gente já sabe que a redução da ingesta alimentar aumenta, né? E aí, gente, a criança vai ter um comprometimento sistêmico absurdo. A gente precisa estar atento a tudo isso. Olhar a criança como um todo. Quando você não olha a criança como um todo, você está errando. Quando você não sabe avaliar e interpretar tudo que a criança está te mostrando, você está errando. Certo? Você está errando. O negócio já vai cair de novo. Meu Deus. Ai, Senhor. E aí, o que você escuta no estetoscópio te diz o quê? A aula vai cair de novo e eu vou voltar. Tá bom, gente? A aula vai cair e eu vou voltar. O que você escuta? Ronco, sibilo, crepitação. Você sabe identificar o que é que cada ruído desse nos diz, nos mostra? Você sabe identificar? Pois você precisa saber. O desconforto respiratório que a criança apresenta, você sabe identificar o porquê de cada um? Você sabe identificar, classificar um desconforto respiratório? Você precisa saber. Quando é que é um desconforto leve, quando é que é um desconforto moderado, quando é que é um desconforto grave. Tudo isso você precisa dar conta, tá, gente? Aí um vídeo, né, mostrando o desconforto respiratório para vocês. Olha isso, aí era uma bebê de 1 ano e pouco.
Olha aí o desconforto respiratório absurdo dessa criança, tiragem, retração de fúrcula, vocês conseguem observar isso bem direitinho, né? E aqui eu trouxe para vocês todos os sinais de desconforto respiratório, certo? Que vocês precisam, de fato, entender de tudo isso, né? Trouxe aqui as classificações do desconforto respiratório que a gente precisa saber disso tudo, tá? E aí, eu vou fechar aqui a aula, vou voltar de novo para a gente falar do próximo erro, tá bom? Erro 4. Eu espero que vocês estejam bem em relação a entender esses erros que eu estou falando. Gente, eu estou indo muito na especificidade. Eu não estou fazendo rodeio, tá? Erro 1. Não entender a fisiopatologia da doença. Erro 2. Qual foi o erro 2? Já me esqueci. Erro 2. Bora lá, voltar para o erro 2. Não entender as fases da doença e não comunicar isso para a família. Se você não comunicar, você se perde. Se você não entender quais são as fases da doença, você se perde, gente. Você precisa entender as fases da bronquiolite indo e voltando, tá bom? Você precisa entender. E eu espero que isso já tenha ficado bem claro para vocês. Erro 3, não saber interpretar o que a criança está te mostrando na avaliação, na ausculta, na inspeção. Você sabe identificar a gravidade do desconforto respiratório? O que é que define o desconforto respiratório leve? O que é que define o desconforto respiratório moderado? Tá tudo ok, né? Aí, o que é que define o desconforto respiratório moderado? Para o que define um desconforto respiratório grave. Qual é o seu limite, né? Então, gente, você precisa entender, interpretar tudo isso, tá? O que você escuta lá no estetoscópio te diz o quê? O ruído adventício, o sibilo diz uma coisa, um ronco diz outra. Uma crepitação, o estertocrepitante te diz outra coisa. Um ronco mais central é uma informação. Um ronco numa área mais distal é outra informação. E vocês precisam, gente, dar conta disso tudo para não sair da casa do paciente, meu Deus. Será que eu fiz o que devia ser feito? Será que faltou alguma coisa? Será que essa criança vai melhorar? Você precisa sair do atendimento tendo a certeza de que a criança vai melhorar. Você precisa ter essa certeza. Porque quando você sabe identificar o que o ruído adventista te diz, quando você sabe identificar as gravidades, você sabe classificar um desconforto respiratório, gente, você consegue definir o que você vai fazer, tá? Você consegue definir a técnica que você vai usar. A partir da avaliação, a partir da tua ausculta pulmonar, a partir da frequência respiratória da criança, a partir do desconforto respiratório que a criança apresenta, você vai conseguir decidir com segurança. Tá bom? Você vai conseguir decidir com segurança. É isso que você vai fazer, tá? Então, gente, é isso que eu quero de vocês. Saibam identificar, saibam avaliar. E agora, o último erro é você saber identificar os seus limites. Mirla, que limite você precisa saber? Porque a gente não pode tudo. A gente não pode tudo. E se a gente não tiver isso muito claro, a gente pode se meter numa bronca, tá? O erro 2, né? A pessoa falou aqui. Qual o erro 2, né? O erro 2 é você não saber as fases da doença que vocês precisam saber, tá, gente? Vocês precisam saber as fases da doença. Vamos lá. Erro 4, não identificar limites. Quais são os meus limites? Eu encaminho esse paciente a partir de uma avaliação, certo?
eu encaminho esse paciente, eu atendo ou eu encaminho para o pronto-socorro? Baseado em quê? Gente, olha, vocês que perderam algum momento aí que não conseguiram voltar, não se preocupem. A gente vai juntar todas essas aulas e a gente vai disponibilizar no grupo. Vocês estão aqui, querendo estar aqui, eu também quero estar aqui para compartilhar de conhecimento com vocês, para que vocês me conheçam. A intenção do Mãos que Ventilam é fazer com que vocês conheçam a minha metodologia, conheçam a minha didática, certo? E tornem-se apaixonadas pela Mirla, assim como as minhas alunas são, e isso será levado em consideração, tá certo? Isso será levado em consideração e vocês receberão essa aula com todas as partes juntas dentro do grupo. Vamos lá. Gente, você identifica os seus limites? Você consegue dar conta disso, sim ou não? Quando que eu atendo? Quando que eu encaminho? Qual é a saturação limite para eu atender, para eu encaminhar, para eu pensar em orientar um resgate? Qual desconforto? Eu consigo classificar esse desconforto em moderado ou grave? Sim ou não? Você usa de todos os recursos disponíveis que tem dentro da sua mala? É a desesperada do recurso, que vai usar de todos os recursos para tentar melhorar a criança? É um grande erro. É um grande erro, tá? Você realiza todas as técnicas sem saber qual o real objetivo de cada técnica, porque você fez um curso de técnicas, mas você não sabe quando que usa cada uma. Com um objetivo direcionado. É isso que eu quero saber. Isso você precisa entender. Você se identifica com esse erro, sim ou não? Por quê? Porque baseado lá na fisiopatologia da doença, você precisa realizar a técnica que vai realizar, a técnica que vai resolver o problema da criança. Certo? Não é todo o arsenal de técnicas que existe. Você não vai usar todos os recursos. Um paciente ali, você está atendendo um paciente com 2 meses, e você vai usar de... Não. Você precisa saber quais são os seus limites. Vocês precisam entender disso. Tá bom, gente? Se você se identifica com esse erro, principalmente esse erro 4, que eu botei ele aqui por último mesmo, gente, porque eu sei que é nele que pega. Os outros erros, talvez vocês ainda nem tinham se tocado que existe. Não sabia nem que a bronquiolite tem fases, que eu preciso comunicar isso para a família. O erro 4 é o erro chave. O erro 4 é o erro chave, tá? E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês? Que uma fisioterapeuta insegura, ela procura técnicas. E uma fisioterapeuta preparada sabe exatamente qual técnica realizar. E por que que ela está utilizando aquela técnica, aquele recurso. Porque ela interpreta o que é que a criança, o que é que aquela avaliação está dizendo. Ficou claro isso para vocês? Eu preciso que vocês me digam. Eu preciso que vocês me digam, vocês que estão aqui, entrando e saindo, vocês precisam ter o valor de vocês, tá? Vocês precisam ser valorizadas nisso. Me respondam. Vocês têm essa consciência? Ficou claro? Mudou alguma coisa? Responde rápido antes que a live acabe, gente. Que a aula acabe, por favor. Ficou claro? Algo que você não sabia que você aprendeu hoje? Vocês estarão comigo amanhã, eu ainda vou encontrar o que é o problema, não se preocupem. Que eu e a Camila, a gente vai descobrir o que é o problema, a gente vai descobrir, tá bom? E se o problema permanecer, nós vamos botar vocês dentro de uma aula ao vivo, porque eu sei que vocês querem saber como é a danada da aula ao vivo lá de dentro do Método Crescer. Ficou claro? Que se pelo menos eu tiver sido clara, já vai cair de novo, tá? Se eu tiver sido clara, já valeu demais, tá bom? Quero todos vocês aqui amanhã, no mesmo horário. Vocês serão comunicados no grupo. No grupo, já vocês já serão comunicados, gente, vocês receberão a aula.
e vocês serão comunicados em como será essa aula de amanhã, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre os recursos instrumentais, super prática. Amanhã um arsenal de recursos instrumentais aqui para eu mostrar para vocês, porque também eu sei que isso é uma dúvida muito grande, tá certo? Então, eu espero vocês aqui comigo, gente. Eu espero vocês de todo coração, tá certo? Para que vocês, de fato, venham aprender. Vai ficar gravado hoje, vai ficar gravado amanhã, não se preocupem, vai ficar gravado e a aula vai já cair novamente, tá bom? Mas eu já estou me despedindo de vocês, tá? Já estou me despedindo de vocês e amanhã a gente se vê novamente, tá bom? Beijo, pessoal, boa noite, vai ficar gravado, vocês irão receber, tá bom? Beijo, 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 beijo para vocês. Vou responder vocês no grupo, tá? Dúvidas que vocês tiverem, gente, manda mensagem para mim no privado. Podem mandar mensagem para mim no privado. Mensagem para Camila, tá bom? Podem mandar, tá bom? Podem mandar mensagem no privado da gente, que a gente vai responder a todo mundo. Podem mandar. O método é apenas para profissionais formados? Não, mas eu quero que você, pelo menos, já esteja lá mais ou menos no final, porque você terá um ano de acesso ao método Crescer, para você não perder esse tempo.